Fala galera, bom dia! Hoje tem Mengão, hoje tem clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, né? Aquele clássico que, independente da fase que cada clube atravessa, o torcedor do seu time fica nervoso, apreensivo, né? Flamengo e Vasco agora em tempos de SAF pelo lado lá do Vasco, né? Deu uma revigorada lá na situação deles lá, contratações e tal. Então, um clássico, acredito eu, mais equilibrado hoje. E a gente vai ter, então, aí, às 18h10, Flamengo e Vasco, a gente trazendo aqui todas as informações para vocês. Casa cheia, promessa de mais de 70 mil pessoas presentes, né? Porque os ingressos venderam bem, né? Muitos setores estavam esgotados até o último momento que eu vi. Se não me engano, já estava tudo esgotado. Cadê? Pegar aqui para vocês. Autoridades recomendando o uso de transporte público, além disso, policiamento no estádio reforçado, mais de 1.500 profissionais. É isso aí, né? A carga total aí de 60 mil ingressos já está perto de ser batido e há uma expectativa, então, de 70 mil com gratuidades, com uma série de situações aí. Aí a gente deve chegar nos 69, 70 mil ingressos vendidos. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente começa, como sempre, com saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente também chega aqui com um oferecimento da Stake. A Stake é a plataforma que tem o jogo seguro utilizando o código promocional Paparazzo RN, stake.com, né? Te dá aí essa oportunidade. Vai lá, stake.com, faça o seu cadastro, coloque o código promocional Paparazzo RN e você terá aí o jogo seguro, né, da Stake. Bem, a gente chega aqui trazendo para vocês, então, informações importantes não só do clássico, como também mercado da bola, uma série de situações. Cara, agradecer a loja do Flamengo na Gávea, né, que fizeram a gravação aqui da minha logo e do Paparazzo aqui na garrafa, né, da Arel, né, essa garrafa que eles têm lá, que é uma garrafa top. Eu coloquei ontem a água gelada, a água ainda está geladaça, muito boa. Você encontra na loja do Flamengo e você pode personalizar a sua garrafa lá na loja da Gávea. Bem, a notícia é que o Meia Isco estaria entre os possíveis alvos do Flamengo e até mesmo faltando somente o sim do jogador, animou os torcedores na manhã do sábado. Contudo, o jornalista Renato Maurício Prado realizou um comentário sobre a possibilidade do atleta vestir o manto sagrado. Grande jogador, mas se foi reprovado nos exames médicos na Alemanha, vem para jogar ou para reforçar o time do Tanuri. Ele foi olha só, esse alerta se dá porque o Isco chegou a fechar acordo com o Union Berlim da Alemanha, mas foi reprovado nos exames médicos e com isso o atleta não seguiu no time, tá? Então é uma situação realmente para se pensar, né? Porque é um bom jogador? É um bom nome? Sim, tem que ver como é que tá a situação dele, né? Física, médica do Isco. Falar de situação médica, física, o Bruno Henrique retornou aos treinamentos aí junto com todo o elenco na última quinta-feira. Isso causou uma grande alegria aos torcedores do Flamengo, mas a sua recuperação será levada com bastante cautela, como a gente trouxe aqui. O jornalista Mauro César confirma a nossa informação, revelando que o jogador apresentou um ótimo desempenho nas atividades para quem estava tanto tempo parado. Ele falou o seguinte: pode ser que lá para 9 meses, um mês antes do previsto, tenhamos Bruno Henrique em ação novamente. É claro que o departamento médico do Flamengo não vai se comprometer e dizer que ele já vai voltar. Mas conversando com pessoas de dentro do Flamengo, e soube o seguinte: o jogador apresentou um desempenho de velocidade e arrancadas muito bom para quem ficou tanto tempo parado. Eu também falei isso aqui para vocês, que ele não jogaria ainda o Carioca, mas que estaria apto a jogar muito em breve, né? Então o jogador tá muito bem na sua recuperação, né? Tá muito veloz, inclusive, a característica dele que tem feito muita falta, inclusive ao técnico Vitor Pereira. Eu acho que
havia essa preocupação, né? Se o Bruno Henrique voltar, ele vai manter a velocidade dele. Não, ele continua veloz, tá? Pelo menos essas são as primeiras impressões que tem lá no Flamengo. Fazendo movimentos sem proteger o local da lesão, que é muito natural aí, porque o atleta fica inseguro, mas ele não tá, né, fazendo isso. Mas as reações despertaram otimismo com relação à volta do Bruno Henrique. Aquele que acredita que no mês que vem ele já possa voltar a jogar, né? Mas ainda há muita cautela, né, por parte dos médicos do Flamengo, tá? Então é óbvio que tem que tomar cuidado, mas o Bruno Henrique está voltando, graças a Deus, né? O Andreas Pereira falou aí em entrevista à ESPN, ele também deu entrevista para o nosso amigo Cartolouco, né? E ele falou o seguinte: eu me sentia muito parte do grupo, eu falava com eles todos os dias, ligava para o Davi, Gabi, Arrascaeta, eu ficava atazanando eles falando, vocês têm que ganhar. Eu ligava para o Dorival também. Na final foi um dos piores dias da minha vida, eu estava muito ansioso, está falando da final da Libertadores, não estava aguentando, suando, meu pai falava, ele vai ter um ataque. Quando foi campeão, parece que saiu um peso das minhas costas. O Davi me ligou e comemoramos juntos. Para mim, foi a maior alegria ver o Flamengo ser campeão. Ele, com certeza, sentindo aquele erro de 2021, comemorou como ninguém, né? Comemorou demais o título do Flamengo, até para apagar um pouco aquele momento ruim, né, que ele passou de ter sido o jogador que errou na final de 2021 da Libertadores. Eu tenho minhas metas a curto e longo prazo. A longo prazo eu me preparo para ir para a seleção disputar uma Copa do Mundo ou Copa América, mas o Flamengo com certeza faz parte do meu longo prazo. Eu já falei isso em outras entrevistas e não tenho nada a esconder. Para mim está muito claro que eu quero voltar para o Flamengo um dia e eu sei que eu vou voltar. Se você quiser acompanhar também a entrevista dele lá no Cartoloucos, né, o canal do nosso amigo o Lucas Cartolouco, você pode dar uma força lá e acompanhar a entrevista com o Andreas Pereira, né? E falar para vocês que os 2 próximos jogos do Flamengo serão no Maracanã, o de hoje contra o Vasco e contra o Fluminense na quarta também. E o Flamengo está invicto atuando no Maracanã, com 100% na verdade de aproveitamento, né, atuando no Maracanã, mesmo perdendo o título da Recopa, o Flamengo ganhou de 1-0, né? Então, olha, são 5 jogos realizados, 12 gols marcados e somente 1 gol sofrido. Flamengo 1, Audax 0, Flamengo 4, Portuguesa 1, Flamengo 5, Nova Iguaçu 0, Flamengo 1, Boa Vista 0, Flamengo 1, Independente Del Valle 0, tá? Então, nesse domingo e na próxima quarta-feira a gente tem jogo de novo no Maracanã. Se mantiver a escrita, o Flamengo segue vencendo, segue 100% no Maracanã. Você acredita? Comenta aí, ó, comenta aí. Tá? Então o Fluminense venceu o Bangu, né? Goleou o Bangu por 5-0 e com isso o Flamengo precisa vencer o Vasco hoje para ser campeão da Taça Guanabara, né? E a gente teve o André, né, projetando aí um possível clássico entre Flamengo e Fluminense. Ele fala que eu acredito que o nosso time já vem preparado, nós treinamos só para jogar com o Flamengo. Não treinamos, no caso, só para jogar com o Flamengo, independente do adversário. Quem está defendendo o título somos nós. Mas o Flamengo defendeu o título 3 anos seguidos e repetir, campeão. O Flamengo foi tricampeão, né? Inclusive 2 títulos em cima de vocês. Falam como, defendendo o título. Estamos jogando melhor, vamos torcer para o Vasco pelo menos empatar, né? Ele falou a Band Esportes aí, se Deus quiser o Flamengo ganha e zera essa situação e parte para a semifinal e final de Carioca, né? A gente vai voltar a falar aqui sobre o clássico, né, Flamengo e Vasco, porque a gente tem aqui a arbitragem, Bruno Arleu de Araújo, o VAR, Eduardo Nunes Braga, transmissão da Band e Band Esportes, tá? Prováveis escalações, o Flamengo do Vitor Pereira com Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Thiago Maia, os 3 zagueiros ali, né? Varela, Gerson, Vidal e Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, tá? Esse é o provável Flamengo, com a saída do Pedro machucado e a entrada do Gerson. O Flamengo ganha mais um volante, né? O Vasco do Maurício Barbieri, ex-Flamengo, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton, Rodrigo no caso, o Andrei Santos, né, que
que pode estar, ou ele ou é Barros, né, no caso, o Andrei que voltou, né, do Chelsea, e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul, né? Primeira partida do Pedro Raul pelo Vasco contra o Flamengo. Passar para vocês aqui, então, os desfalques do Flamengo. Bruno Henrique, que ainda está se recuperando, Vitor Hugo se recuperando também, Léo Pereira, né? É provável, né? No caso, o Flamengo não soltou a lista de relacionados, mas pode ser relacionado, mas estava se recuperando. E Felipe Luiz. Do Vasco, Orelhano, Gabriel Dias e Riquelme estão de fora. E vale a gente ressaltar que o Vitor Pereira jogará o seu primeiro clássico, né, hoje pelo Flamengo, em busca de uma nova equipe. A gente tem que lembrar que quem estava na beira do campo não era o Vitor Pereira, né? Era o Rui Quinta que estava na beira do campo contra o Botafogo. Tá? Então o Vitor Pereira, na verdade, tem o seu primeiro clássico agora, né? Então, com tudo que aconteceu recentemente, as derrotas e tal, perder Mundial, Recopa, Supercopa, o Flamengo precisa muito se reencontrar, vencer, até para diminuir essa pressão um pouco e o Vitor Pereira poder trabalhar, né? Então, essa é a primeira oportunidade de clássico que realmente o Vitor Pereira tem. Vai ter logo 2, né? Vasco, Fluminense. Se o Flamengo for campeão hoje, ganhar do Vasco, já não vai valer tanta coisa assim, né? Já vai ser um jogo só para cumprir tabela. Vai valer para o Flamengo manter a invencibilidade para, quem sabe, né, chegar na semifinal com chance de ser campeão invicto do Campeonato Carioca, né? E o Gabigol hoje, né, como a gente falou, será o único atacante do Flamengo, né, já que o Pedro não participa, e a gente sabe que o Gabigol tá louco para levantar uma taça, para voltar, né, a ser campeão pelo Flamengo, abrir a porteira, mesmo que seja uma Taça Guanabara, mas abre a porteira, galera, abre a porteira, e isso é muito importante. A gente fala aqui, óbvio, também traz notícias tanto de Flamengo quanto de Vasco, apesar de ser um canal de Flamengo, a gente tem que trazer de forma imparcial as notícias também do nosso rival. Lembrando que o Lance trouxe uma matéria que, com histórico favorável, o Maurício Barbieri do Vasco reencontra o Flamengo. Ele tem uma vitória e uma derrota em clássicos na temporada até aqui. O Vasco enfrenta o Flamengo em mais um jogo importante. Aí fala aqui que, ao longo da carreira, Barbieri enfrentou o Flamengo 8 vezes e o retrospecto é positivo. São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, hoje, o Flamengo vencendo pode empatar contra o Barbieri, né? Barbieri, que dirigiu aí o Red Bull Bragantino, né? Enfrentou o Flamengo muitas vezes. Ele tem aí, então, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Se o Flamengo vencer hoje, ficam 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E aí o Flamengo pode pensar, de repente, numa semifinal, numa final, de passar de vez aí esse repertório aí do Maurício Barbieri, que nesse momento tem vantagem contra o Flamengo. A gente tem aqui agora, para a gente completar o nosso vídeo, as informações importantes tanto do Isco quanto da questão do João Gomes, que foi uma exclusiva que a gente trouxe ontem. Todos os principais veículos do Brasil, né, estão nos dando crédito da informação exclusiva que trouxemos com relação ao pagamento de quase 2 milhões errados do Flamengo ao João Gomes errado. E a ESPN, né, que também aí nos deu os créditos, eu agradeço a ESPN, né, fez a matéria aqui. Como o Flamengo corrigiu, entre aspas, erro após depositar quase 2 milhões na conta do João Gomes errado. O Flamengo precisou correr contra o tempo para corrigir um erro de quase 2 milhões. Conforme publicado pelo Paparazzo Rubro-Negro em sua conta oficial no Twitter, o clube carioca precisou entrar com uma tutela cautelar na Justiça do Rio de Janeiro depois de depositar o valor superior a 1,8 milhão a uma pessoa errada. O ato aconteceu no último dia 27 de fevereiro. O Flamengo precisava pagar o valor ao atleta João Gomes referente à comissão por conta da venda ao Wolverhampton da Inglaterra. O problema é que o clube depositou dinheiro para o João Gomes errado. De acordo com o documento da Justiça do Rio de Janeiro, o Flamengo só percebeu a falha no dia 3 de março, última sexta-feira. Tá? A ESPN apurou que quem recebeu a quantia milionária foi também um João Vitor Gomes da Silva,
homônimo do meio-campista, mas quem havia atuado como atleta, no caso ele tinha, mas que havia atuado como atleta nas categorias de base do basquete do Flamengo há alguns anos, tá? O clube foi à justiça para bloquear o dinheiro e conseguir reverter a situação. De acordo com fontes ligadas ao Flamengo, o erro aconteceu após não haver uma checagem em relação ao CPF do destinatário do depósito. Nos bastidores, o Flamengo trata o assunto com um certo alívio, uma vez que não seria possível reaver o dinheiro caso a pessoa que recebeu gastasse ou transferisse o valor. Com a transferência suspensa, o valor retornará ao Flamengo para que o clube possa depositar na conta correta. Gente, olha o risco que a gente correu. É um absurdo, né? Acredito que quem fez isso, inclusive, já sabem quem cometeu esse erro. Mas um clube do porte do Flamengo, com a administração que tem, não pode pagar errado 2 milhões de reais. Isso tem que ser checado, né? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Imagina, quase 2 milhões de reais. O Flamengo, então, segundo Coluna do Fla, né? Coluna do Fla publicou que o Flamengo chega ao acordo com o staff de Isco e aguarda a resposta definitiva do meia ex-Real Madrid, né? Então, eles trazem a matéria aqui que o Isco estuda cenário brasileiro antes de aceitar ou não atuar pelo Flamengo. Flamengo atrás de reforço e tal. Agora, olha só, após uma longa negociação, a diretoria carioca chegou a um acordo com o staff do atleta, do Isco, que recentemente jogou no Sevilha. Agora ambos aguardam o próprio jogador, que está livre no mercado para definir o que fará da carreira. Depois de longa negociação, o Flamengo e o staff do meia fecharam acordo de uma temporada até para que o meia consiga ver se conseguirá ou não se adaptar ao Brasil. Isco, contudo, ainda não está 100% convencido de atuar em solo sul-americano e estuda o cenário do futebol brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo portal espanhol Diário Gol. Tá? Internamente, tanto o Isco quanto o staff do atleta enxergam o Flamengo como de maior prestígio no Brasil. O meia, entretanto, quer evitar frustrações e experiências negativas, pois existe a possibilidade de aceitar a oferta rubro-negra e não conseguir jogar ou até mesmo não se adaptar ao país. Pô, tá com medo, rapaz? Essa não é a primeira vez que o Flamengo conversa com os agentes de Isco. O rubro-negro já tentou a contratação do atleta em outras 2 oportunidades, né? O atleta chegou a um acordo com a União Berlim, mas foi reprovado nos exames médicos. Vale a gente relatar, a gente já falou aqui, o Renato Maurício Prado falou também. O jogador tem 30 anos, atuou por 9 temporadas no Real Madrid e pelo time merengue o atleta entrou em campo 353 vezes, marcou 53 gols e deu 57 assistências. No Sevilha, que foi o último clube do jogador, o meia disputou 19 partidas, até então assinalando somente 1 gol e 3 passes para os companheiros, né, 3 assistências no caso. Então, essa matéria do Coluna fala que o Flamengo chegou a um acordo com o staff do Isco, né, e aguarda a resposta definitiva do meia ex-Real Madrid. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E olha, dá para ler aí, tá um pouco embaçado o fundo aí, eu tô na câmera de cinema, mas é cupom PAPA, PAPA, você tem 5% de desconto na loja.flamengo.com.br, espaço rubronegro.com.br, 5% no cupom PAPA. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Meu placar hoje, placar 2-1 Flamengo, 2-1 Flamengo, placar exato.